como que eu posso fazer para poder me comunicar ainda melhor, né? São níveis e você vai subindo gradativamente todos eles, para que você se comunique melhor e para que a sua mensagem seja cada vez mais difundida, cada vez mais recebida. Mas não adianta só as pessoas receberem, elas precisam compreender a sua mensagem, elas precisam Exatamente. entender a sua mensagem. Hoje, em tudo que nós estamos vendo, tudo que a gente participa, onde só de conteúdo tem milhões e milhões e milhões de posts, milhões e milhões e milhões de conteúdo escrito, horas e horas e horas de conteúdo diário em vídeo no YouTube, você precisa se destacar. E como se destacar nessa comunicação? Falo para você que, prioritariamente, você precisa entender que a comunicação acontece por meio de duas pessoas. Você expressando a sua opinião e a outra pessoa precisa ouvir, a outra pessoa precisa captar, né? A comunicação acontece por meio de duas pessoas, não só uma. Então, assim, você precisa expressar a sua opinião para uma pessoa, você precisa perceber com pontos e gestos se ela está recebendo essa sua comunicação, se ela está te entendendo, se ela está dando indícios de que essa sua comunicação está sendo fluida. A comunicação não é feita só de uma pessoa, ela é feita de duas. Com Precisa-se certeza. ter um ouvinte, né? E você tem propriedade para falar o quanto que é importante a pessoa ouvir, não só na comunicação, quanto ela é importante ouvir, não só ela falar. Essa questão de ouvir, ela é muito fundamental se tratando da comunicação. Só para você ter uma ideia, Vinícius, eu aprendi muito a escutar. Né? No começo ali meio que travado, falava muito, sem dar espaço, né? Sem dar tempo. Começando a escutar as pessoas, os problemas delas, se relacionar com elas, realmente eu observei que, cara, o segredo está em escutar. O segredo está realmente em você escutar e saber fazer perguntas. Se você não faz perguntas, você está predestinado a viver uma vida sem sentido. A principal base dentro da comunicação, além de escutar, é você fazer pergunta. Como você vai se expressar, como você tinha comentado? Como você vai realizar ali a maneira da conversa? Você tem que fazer a pergunta, a pessoa respondeu. Como solucionar os problemas aí em relação à procrastinação? Como parar de procrastinar? Isso é uma pergunta. Aí você vai responder. Aí você vai fazer o que tem que ser feito. E, enfim. E escutando as pessoas, realmente eu observei de perto os problemas, e realmente eu observei que um dos segredos primordiais é escutar e fazer pergunta, não há outra maneira. Realmente as pessoas querem resposta, Vinícius, mas esquecem de fazer pergunta. Esquecem de fazer pergunta. Por exemplo, tem pessoas que oram, eu já fiz isso, oram, não sabe orar, pede coisas a Deus, mas não sabe praticamente nem fazer pergunta. Mesmo o Criador dos céus e da terra, sabendo o que você vai falar, e até mesmo o que você pensa, de todas as coisas, você tem que saber fazer essa questão, que é chamada de oratória. Oratória é você fazer esse processo aí de conversa, né? Essa ação. Oração, ação e orar. Tipo, é uma ação, você tem que reagir. Então, escutar foi uma das melhores experiências, né, na política. Claro que tem aí alguns conflitos de partidos, etc., mas não vou entrar muito a fundo, mas a base sólida de uma comunicação é você escutar e fazer pergunta. Isso é o que vai gerando, como que eu posso dizer, leads, né? Prospectos, que são pessoas que gostam daquele termo, e assim a comunicação se torna mais viável.